Órgãos metropolitanos na nossa administração colonial espanhola, órgãos metropolitanos, o Conselho Real Supremo das Índias, onde ficava a majestade, o rei, e seus conselheiros, os seus administradores, a burocracia vigente na Espanha. Ainda na Espanha, outro órgão de administração, a chamada Casa de Contratação, a Casa de la Contratación, responsável pela recepção dos navios, recepção das muitas riquezas, oriundas principalmente do Novo Mundo nesse contexto. É pensando nisso que a Casa de Contratação adota o sistema de porto único. Sistema de porto único a fim de evitar o contrabando. Por isso, sede inicial Sevilha, séculos 16 e 17, e, posteriormente, Cádiz, séculos 18 e 19. Adoção do sistema de porto único a fim de se evitar o contrabando. Nesse momento, nós vamos destacar os órgãos administrativos na colônia. Os vice-reinados, que eram áreas demarcadas para a exploração metalista, a exploração bulionista, marcadamente na América Hispânica, América Espanhola. E aí, esses vice-reinados, eles eram divididos, aqui ó, de acordo com a territorialidade, ok? Número 1, nós vamos colocar como o vice-reinado de Nova Espanha. Número 2, o vice-reinado de Nova Granada. É muito fácil, muito tranquilo você encontrar imagens e mapas com essa divisão de vice-reinados. Vice-reinado de Nova Espanha, vice-reinado de Nova Granada, vice-reinado do Peru, aqui no nosso número 3, vice-reinado do Prata, número 4. 4 principais vice-reinados. Esses vice-reinados eram as áreas destinadas à exploração, a exploração de recursos dos mais variados, destacadamente nesse momento o metalismo, o chamado bulionismo. Como já falamos em outros momentos, a Espanha imediatamente iniciara a ação metalista, a exploração de muitos metais preciosos, muito ouro e prata, principalmente das áreas de colonização na sua América Espanhola. Diferente do Brasil, que viverá o metalismo, a sua mineração, o ouro das Minas Gerais, notoriamente no século XVIII. Ok? A Espanha, desde o século XVI, nos primórdios da colonização, já promovera a intensa ação metalista. Os vice-reinados. Exatamente pelo fato da Espanha estar adquirindo muitos metais preciosos, era necessária a desenvoltura da segurança. Necessário promover a ação de defesa. Para isso, as capitanias gerais. As capitanias gerais, cuja função principal, a defesa. Capitania Geral, cuja função principal a defesa dos vários territórios em que se estava desenvolvendo o metalismo. Capitania Geral como do Chile, Capitania Geral como da Venezuela, Cuba, Flórida, Guatemala. Capitanias Gerais, cuja função principal a defesa. Ainda na ação administrativa, as audiências. As audiências eram os chamados tribunais coloniais. Uma série de leis, muitas leis foram elaboradas da parte da metrópole a fim de que fossem bem cumpridas na colônia, obedecidas na colônia. Essas várias leis, elas eram fiscalizadas pelas audiências. Audiências eram chamados tribunais coloniais. Era uma espécie de poder judiciário e legislativo em conjunto. A garantia do bom cumprimento das ordens metropolitanas na colônia, fiscalizadas pelas audiências, os chamados tribunais coloniais. Tínhamos também os cabildos. Os cabildos, os chamados ayuntamientos, eram as câmaras municipais. Aquilo que nós estudamos como câmaras municipais no Brasil colonial, na nossa administração portuguesa no Brasil, nós tínhamos na América Espanhola como chamados cabildos. Cabildos, câmaras municipais, o exercício do poder local na América de colonização espanhola. Câmaras municipais, os chamados cabildos. Beleza?
Em se tratando de economia, na América de colonização espanhola, já começamos a enfatizar o chamado bulionismo, o metalismo. A Espanha adquiriu muitos metais preciosos logo no iniciar da sua colonização. Todas as áreas nós tivemos o chamado bulionismo? Claro que não. Nós sabemos que nessa imensidão territorial da América Espanhola, nem todas as áreas dispunham do chamado bulionismo. A Espanha teve plantation em alguns de seus territórios. Cuba, por exemplo. Cuba, que além de servir como capitania geral, Cuba também, áreas antilhanas, América Central, aquele clima, né, quente, úmido, propício à agricultura. Cuba desenvolvera plantation. Cuba, açúcar, por exemplo. Cuba, nós tivemos tráfico de escravos. Cuba, nós tivemos escravidão negra. E Cuba fora de Espanha na colonização. O predomínio, nesse momento inicial, século XVI, início do século XVII, o predomínio é do metalismo, é o chamado bulionismo, ok? Cuja mão de obra principal empregada foi a indígena. Lembra as civilizações pré-colombianas, os povos incas e astecas? Esses povos, eles já eram habituados com a agricultura e também com ações metalistas. Vários desses povos, eles já tinham conhecimento das técnicas de extração de metais preciosos. Então a Espanha aproveitou o tal fato para intensificar essa extração, essa exploração de metais.